Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Gente, eu falei dessa picape Saveiro, né, que foi lá para Times Square garantir a animação da galera brasileira, né, nesse dia de Brasil lá em Nova York, mas eu acho que uma circulação dessa aqui não ia poder não, tá? Vamos conversar com a Carol, ela vai nos explicar o que pode e o que não pode nessa Copa do Mundo. Inspetora Ana Carolina Cavalcante, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Você tá em clima de Copa, Carol? Estou, né? Acho que todo mundo tá aí com fé em Deus que o Brasil consiga ganhar esse hexa pra gente. É verdade. E aí sempre tem aqueles objetos decorativos que chegam com a Copa, né? Tem aquelas bandeirolas, bandeirinhas. Patrícia disse que viu até mais, um bandeirão. Bandeirão com carona do carro carregando o bandeirão pra fora, Carol. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Então, em períodos de grandes competições, a gente observa que existe sim um aumento significativo de veículos decorados, trafegando dentro das cidades e também nas rodovias federais. Isso demonstra que o entusiasmo dos torcedores é grande, mas exige atenção para que esses acessórios utilizados não gerem risco para o próprio motorista e também para os demais usuários da via. E aí, o que pode e o que não pode? Vamos fazer um levantamento do que é possível decorar, o que dá para ornamentar e aquilo que é impraticável. Então, primeiramente, vamos falar o que é permitido, né, na decoração desses veículos. De forma geral, Fernanda, o uso de bandeiras, fitas, adesivos e outros elementos decorativos é permitido. O que a legislação não permite é que esses itens prejudiquem a visibilidade do condutor, encubram equipamentos obrigatórios ou comprometam a segurança do veículo durante a circulação. Uhum. Então, o que a gente mais comumente encontra, né, nas fiscalizações? Os casos mais comuns envolvem bandeiras encobrindo parte do para-brisa, retrovisores ou vidros. Também é comum encontrarmos bandeiras fixadas de forma inadequada sobre o capô ou penduradas nas janelas que podem se desprender durante o deslocamento do veículo. Em velocidades mais altas, especialmente nas rodovias federais, esses objetos eles podem cair, né, do veículo e atingir outros veículos e causar acidentes. Então, é muito comum encontrar também adesivos fixados de maneira irregular. Os adesivos podem ser fixados nos vidros, sim, nos vidros traseiros e nas janelas laterais traseiras, desde que não escondam a visão do motorista. Sabe aqueles modelos de adesivo perfuradinhos que, mesmo ele sendo fixado, ele não atrapalha a visibilidade do motorista? Uhum. Então, esses adesivos podem ser usados. Agora, o que não pode, adesivo, cobrir o para-brisa e nem os vidros laterais dianteiros. E por que isso, Fernanda? Porque ele afeta a visibilidade do motorista. O motorista precisa, né, enxergar os vidros laterais para enxergar o retrovisor e o vidro dianteiro nem se fala, né? É o que a gente utiliza todo o tempo. Então, nesses vidros não podem colocar adesivos. Envelopar o carro também não pode, não pode? Então, envelopar o carro, existe uma regra na legislação de trânsito que até 50% do veículo, a metade do veículo, desde que esse envelopamento não esconda a cor do veículo, ele pode ser feito sim. A partir daí, se a pessoa, o motorista, o proprietário quiser envelopar todo o veículo, ele vai ter que levar o veículo no Detran para fazer um novo cadastramento, né? Uma nova condição de cadastramento do documento do carro. Ele precisa passar por essa análise e ser aprovado no Detran para ter o documento em dia. Uhum. Essa história ali de encher o carro de alto-falantes, botar música alta e sair circulando pela rua, isso pode, Carol? Dirigir com o som do carro audível pelo lado externo do veículo, gerando perturbação do sossego, é sim uma infração de trânsito. É uma infração grave, que gera 5 pontos na CNH. E uma curiosidade é que essa fiscalização ela pode ocorrer com o veículo em movimento ou parado, como em semáforos ou em estacionamentos. O agente de trânsito ele não precisa obrigatoriamente de um medidor de decibéis. Basta que o som esteja incomodando e possa ser ouvido do lado de fora do veículo.
Perfeito. Quando ele, E aí, por exemplo, não é nem aplicar a lei do silêncio, é? não, a lei do silêncio é diferente porque neste caso é uma infração de trânsito e não um crime em Entendi. si. A lei do silêncio é até as 22 horas. Quando passa desse limite, não é um veículo, né, que está tocando a música. Quando passa desse limite permitido, aí você já está com a perturbação do sossego da sociedade, fora do veículo. Esse caso que eu falei anteriormente é na fiscalização de trânsito. Então, em vez de responder criminalmente, esse motorista vai levar uma multa, uma infração de trânsito administrativa. Entendido. Tem uma perguntinha aqui, chegou, daquela bandeirolazinha que tem é um velcro, como é que é o nome daquele negócio? É uma ventosa. É muito ventosinho. Sim. As pessoas estão colocando no teto do carro, pode isso? Então, o que o motorista tem que observar é que, caso qualquer objeto de decoração esteja mal fixado ou ofereça risco de cair, né, risco aos demais usuários, dependendo da situação concreta, ele pode sim receber uma autuação. Nesse caso, mesmo ela tendo essa ventosa, existe um risco dela voar ali, sair do veículo, né, desconectar do veículo e atingir um outro veículo que venha trafegando. Então, os usuários das vias, eles têm que se abster de todo ato que possa constituir um perigo ou um obstáculo para o trânsito. Então, gente, a bandeirinha aí dá ruim, hein? Né? A Dalberto tava querendo comprar uma, Carol. Fernanda, assim, eu já tava até empolgado, assim, pensando no carro lá de casa, agora eu tô desanimado agora, Carol. Existe uma bandeirinha que vem com um objeto de plástico que você prende no vidro do veículo. É isso aí, essa ventosa. No vidro e levanta. Não, mas ela não é uma ventosa, não. É um encaixe. Você abaixa o vidro, encaixa no vidro e levanta o vidro e ela fica bem presa. Ok. Então, essa é mais recomendada. Assim, existe um risco menor dela sair, a não ser que a pessoa abra o vidro e mesmo assim ela ainda fica encaixada. Entendido. O que mais, Carol? Então, aí a dúvida geral é: posso levar multa? Então, nesses casos que nós falamos anteriormente, não existe uma infração específica, né? Por exemplo, decorar o veículo em razão da Copa do Mundo ou de eventos esportivos, eu vou levar uma multa? Não, essa autuação, Fernanda, ela pode ocorrer quando a decoração, como eu falei anteriormente, gera alguma irregularidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Então, esses exemplos que eu citei, que é a obstrução da visibilidade do condutor, pode gerar uma multa, encobrimento da placa, cobertura de equipamentos obrigatórios, por exemplo, a pessoa colocar uma bandeira no capô do carro que acabe cobrindo ali os faróis dianteiros, isso pode gerar uma multa. Ou, neste último caso que eu falei anteriormente, que é criar risco para os demais usuários da via. Esse objeto se desprender e atingir outros veículos ou causar algum tipo de acidente. Então, o foco das fiscalizações não é sobre a manifestação do torcedor, e sim a preservação da segurança viária, Fernanda. Perfeito. Tem perguntinha aí, né, Patrícia? Tem. O Gledson está perguntando se o mesmo vale para as motos, passageiros com aquelas bandeiras gigantes, né? Essas coisas do tipo também são proibidas? Exatamente, é a mesma regra para qualquer tipo de veículo. Se o passageiro utilizar uma bandeira, por exemplo, que encubra a placa traseira da moto, pode gerar sim uma autuação. Se o motociclista utilizar qualquer tipo de objeto que possa se desprender do veículo, também pode gerar uma autuação de trânsito. Tem outro ouvinte aqui, o Stuart, perguntando se esses bonequinhos que a gente coloca no painel do carro, se isso também pode dar algum tipo de multa. No painel do carro, só vai gerar multa se for um objeto grande que impeça a visualização do vidro dianteiro. Caso contrário, não gera nenhuma infração de trânsito, não. O Guto perguntando se o veículo estiver dentro de uma garagem com som alto, ele também entra na infração de trânsito ou só na lei do silêncio? Aí, nesse caso, como o veículo não está trafegando, é somente na lei do silêncio. É isso? Respondemos. Fechando então, Carol, acho que tem que pensar não só na gente, mas quem está do lado no trânsito, né? Segurança em primeiro lugar. Exatamente. A Polícia Rodoviária Federal, ela apoia todas as manifestações que possam ser realizadas aí durante a Copa do Mundo de forma segura e responsável. O mais importante é que todos nós possamos celebrar, torcer
e principalmente retornar para casa em segurança, porque no trânsito a nossa maior vitória é preservar vidas, não é isso, Fernanda? É isso. Voltar para casa é sempre muito bom. Com segurança, então, nem se fala, né, Carol? Exatamente, voltar para casa vivo e seguro. É isso. Tudo de bom para você e até terça que vem, hein? Até terça, Fernanda, uma boa semana a todos. Para você também.